Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo, 12 de novembro, eu confesso que hoje o vídeo vai sair bastante tarde. Eu precisei pesquisar algumas coisas aqui a mais do que o normal, mas eu não vou entrar em algumas minúcias para não tornar o assunto enfadonho. Primeira questão que eu quero levar aqui é a pergunta mais importante. A Bíblia, na tradução King James, define que aquele senhor, aquele doutor da lei, ele era um advogado. E até o nome grego para doutor da lei é nomikos. Nomikos no grego significa advogado, doutor da lei, uma pessoa de fato erudita, não era qualquer uma. Há um comentário inspirado de Ellen White quando chega a descrever que houve um consenso entre os fariseus e ele foi designado para fazer tal pergunta. Desejo esse para que quando aquela pergunta fosse feita, eles pudessem encurralá-lo, uma vez que, nós bem sabemos, Jesus era acusado de quebrar a lei, principalmente concernente à guarda do sábado. Então, baseado nessa questão, a pergunta é feita. Porém, quando Marcos faz um comentário sobre esse mesmo assunto, uma vez que esse assunto aqui está em Mateus, Marcos e Lucas. Só que Lucas, em sua descrição, ele dá continuação à explicação de Cristo no tocante à parábola que é utilizada, né? Parábola entre aspas, porque na verdade aquilo foi uma história do samaritano. Eu vou usar aqui a expressão parábola só para ficar mais didático, mas a história de fato foi real, não foi uma parábola, uma alegoria, uma metáfora, coisa que na verdade não tivera acontecido. Então, em Marcos, ele chega a confirmar a situação daquele doutor da lei. No capítulo 12 de Marcos, e o verso 28 a 31, ele tem uma conversa. Só que diante daquela conversa, as perguntas são diferentes, porque o texto que aqui é citado, em Marcos, quem responde é Cristo. Aqui em Lucas, quem cita o texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, como também Levítico 19, verso 18, é Jesus que responde. É ele que fala. Quando ele faz a pergunta, que farei para dar a vida eterna? A Jesus fala, faça isso, faça aquilo. É ele que diz. Só que aqui, a pergunta em Marcos é tratada como qual é o maior mandamento? Aí Jesus vai e responde. Aqui ele pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Dentro desse contexto, Jesus então responde para ele, perguntando da mesma forma. Existia naquela época, né, aquela tática de Cristo de responder pergunta com pergunta. Essa é uma prática judaica e é uma prática também de ensino. E quando Jesus pergunta para ele, ele perguntou para que, através da consciência daquele rabino, daquele doutor da lei, ao responder, Jesus pudesse então enfatizá-lo dizendo, você está certo, faça isso e você vai viver. E aí vem um ponto crucial. Quando ele fala, a expressão que ele dita que ele queria quer pegar a Cristo, né, a importância, perdão aqui, na enrolada da palavra, a importância daquele doutor da lei de perguntá-lo era por questão da querer encurralá-lo, porque, como falei para vocês inicialmente, Jesus foi acusado de ser um transgressor da lei. E agora vamos ver se ele realmente sabe qual é a lei, qual a lei que deve ser observada. E quando Jesus responde para ele, aí ele usa a ilustração que nós vamos estudar durante a semana. Mas a parte que antecede é clara quando ela chega a dizer assim, Jesus quando responde dizendo assim, faça isso e você vai viver. A pergunta, irmãos, que aquele homem fez, por mais que ele tivesse intenção, houve em seu coração sinceridade. E quando eu citei o texto de Marcos, né, capítulo 12, o verso 28 a 31, Marcos fala assim, respondeste bem. Ele tem consciência daquilo que Jesus responde para ele, dentro daquela situação. Mas o foco aqui é a pergunta mais importante, o que fazer para se salvar? O que é que deve ser feito? Bem, porque a pergunta é até uma frase antifrase. Quem herda é quem é filho, e quem é filho não precisa fazer nada para herdar. Todo filho de Deus, ele é um candidato à herança. Só basta ele se comportar como filho, se manter na condição de filho. E a pergunta, que farei para herdar a vida eterna, quer dizer, aquele que é filho de Deus, o que deve fazer? Bem, aí ele discorre, né, na resposta, sintetizando ou aplicando especificamente ao amor em ação, amor prático, não amor teórico. Mas a gente vai deixar para desenvolver essa parte lá durante a semana. Diante dessa situação, nós encontramos que inicialmente naquele homem houve uma intenção de encurralá-lo. Depois,
ao receber de Cristo aquela resposta, ele então é acalentado por aquela situação. Então, em si, toma consciência. É o que diz Ellen White, tanto no livro Parábola de Jesus, quanto o Desejo de Todas as Nações. Em um livro, olha só, eu vou ler para vocês aqui, na Parábola de Jesus, capítulo 27, e o título é A Verdadeira Riqueza. O doutor da lei não estava satisfeito com a atitude e obra dos fariseus. Estivera estudando as Escrituras com o desejo de aprender sua significação verdadeira. Tinha interesse real na questão e perguntou com sinceridade. Então a sua pergunta tinha sido com sinceridade, embora, tá? Não quero que você veja, eu estou fazendo aqui como é que eu posso dizer assim, um texto contradizendo o outro. Não. A intenção dele era de fato encurralar, mas em seu coração havia sinceridade para querer saber. E Ellen White confirmando também o mesmo no livro O Desejado de Todas as Nações, e aqui no capítulo 54, ela diz assim: o doutor da lei não estava satisfeito com a atitude e as obras dos fariseus. É bem semelhante ao parábola de Jesus. Estivera estudando as Escrituras com o desejo de aprender-lhes a verdadeira significação. Tinha interesse vital no assunto e, em sinceridade, indagara: que farei? Em sua resposta, quanto às reivindicações da lei, passara por sobre toda a massa de preceitos. Irmãos, isso aqui tem que ser visto num contexto do que aconteceu anteriormente. Jesus, então, tinha dado uma resposta aos saduceus sobre a questão da ressurreição. E quando eles viram aquela resposta, poxa, ele é um cara inteligente, vamos ver se de fato é com essa pergunta. Aí foi e fizeram, inicialmente, com o propósito de tentá-lo, ou, de acordo com o texto aqui, testá-lo também. Primeiramente foi para tentá-lo, para ver se conseguia encurralá-lo. Depois foi para testar o seu conhecimento em relação à prática dos 10 mandamentos. E quando Jesus torna prático pelas obras que ele realiza, que ele manifesta através do bom samaritano, aí fecha o assunto. Em suma, aqui, o texto que está em Coríntios, capítulo 15, o verso 30 a 32, nos dá uma seguinte resposta. Pergunta, né? Que ideia Paulo apresentou que ressalta a importância da vida eterna? Olha só o que é que Paulo falou aos Coríntios, no capítulo 15 e o verso 30 ao verso 32. O texto diz assim: e nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? Isto é, aquela gente de Éfeso. Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E agora, Paulo enfatiza o seguinte: se de fato não tem necessidade de obediência para se salvar, então vamos viver de todo jeito. Vamos comer, beber, porque amanhã a gente vai morrer. Ou seja, vamos viver uma vida absoluta, sem preocupação com o futuro. É por essa razão que ele fala que se ele não vivesse dessa forma, invalidaria a esperança dele na ressurreição dos mortos. Ele tinha crença na ressurreição dos mortos pelo que Cristo tinha feito, mas pela obediência. Eu obedeço porque eu acredito que se eu for morto aqui com o povo de Éfeso, o povo de Roma, ainda assim eu serei ressuscitado. E isso através da obediência. Levando em consideração, a obediência, irmãos, não deve ser feita por imposição. Ela deve ser feita como uma correspondência de um amor, como falamos ontem. Lembre-se da mulher adúltera. Jesus primeiro amou aquela mulher, segundo, perdoou aquela mulher e terceiro, ele então concedeu a ela a oportunidade de obedecê-lo. Primeiro ele amou e ao chegar para ela disse: vai e não peques mais. Em seguida ele disse: agora, a expressão quando ele fala ninguém te condenou, então ele absolve, perdão. E depois quando ele fala vai e não peques mais, agora ele pede obediência. Lembrando, primeiro Jesus ama, depois Jesus perdoa e por último ele pede obediência. A obediência sempre vem depois. O amor, a entrega, a disposição de melhoria da parte do coração humano vem primeiro. É quando a gente pede a Deus um coração novo, quando a gente se quebranta diante dele e se arrepende, é que ele nos dá a condição de agora obedecermos. Porque o amor da verdade para nos salvar, ele foi aceito. Que assim seja aceito comigo e com você. Espero que o assunto tenha ficado claro, tá, para você. Se caso tiver alguma dúvida referente a alguma coisa que eu disse, escreva aí nos comentários. E, Moabel, essa parte que o senhor falou, eu não consegui entender muito bem. Eu volto a fazer, ou eu explico lá mesmo pelo chat, ou então eu faço um outro vídeo. Até amanhã, no próximo estudo, eu faço uma introdução sobre o tema de hoje, tá? Lembrando, o que aquele homem pergunta é o que farei para herdar a vida eterna. E como eu lhe disse, filho não precisa fazer, ele já recebe por herança o que é filho.
Então, se eu vivo sem ser filho, eu deixo de herdar. A pergunta foi feita por alguém que tinha uma concepção errônea do amor de Deus para com seus filhos. Até porque havia uma disputa muito grande entre os judeus daquela época sobre quem era o meu próximo. E aí a gente vai entender depois, no decorrer da semana. Tá bom? Deus abençoe vocês e tenham todos uma feliz semana. E agora, oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito te agradecemos pela Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos ajude a entendê-la cada dia mais. Perdoa-se os nossos pecados e nos ajuda a amarmos o nosso próximo como o Senhor quer que o amemos. Dá-nos esta bênção, perdoa nossas faltas e nos dirige, ó Pai, nossa mente e o coração, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e uma ótima semana. Curta nossos vídeos, se inscreva e, se caso você achar interessante, compartilhe com o membro da igreja, tá bom? Até o próximo estudo, até logo.